Meus irmãos, vamos à palavra do Senhor Deus. Uma alegria estar com os irmãos aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Posso trocar aqui? Isso. Aleluia. Aí, bênção de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Livro de João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 17 e os versículos de número 21 e 22. Aqueles que encontraram podem dizer amém? Amém. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Para que sejam um, como nós somos um. Os irmãos podem assentar essa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o texto que os irmãos escolheram para a sua campanha, para este encontro de jovens, é um texto um tanto quanto conhecido dos irmãos. Mas antes ainda de nós partirmos e extrair, exaurir no texto aquilo que ele quer nos revelar, nós queremos apenas dar uma introdução ao livro de João, ao Evangelho segundo escreveu São João. A Bíblia vai nos informar que este homem escreveu 5 livros. Ele escreveu o Evangelho que leva o seu nome. Ele escreveu 3 epístolas, que nós conhecemos como epístolas universais. E ele escreveu também o último livro da Bíblia Sagrada, o livro da revelação final, o livro do Apocalipse. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a nível de Novo Testamento, a palavra de Deus está dividida em 4 seções. A primeira seção se chama a biografia, que são os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e também João, que falam da biografia, ou seja, da vida, da história, de como é que Jesus andou, viveu, o que fez, como praticou, as suas grandes mensagens, as suas ações, as suas atitudes. Esta é a primeira seção. A segunda seção chama-se História, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que é o único livro histórico do Novo Testamento. Lá está registrado por Lucas, o médico amado, que registrou como foram os primórdios da igreja. Por isso, história da igreja primitiva. E a terceira seção, então, chama-se Epístolas, que fala de doutrina. Está toda a doutrina chamada de doutrina neotestamentária. Tanto as epístolas paulinas, como as epístolas de João, de Pedro, de Tiago e de Judas. E o último livro é o livro da revelação final, o livro do Apocalipse, que também é a última sessão, a sessão chamada sessão profética, das coisas que ainda hão de acontecer. Então, assim está dividido o Novo Testamento. Agora eu quero que vocês prestem atenção comigo, da importância que este homem, que eu quero falar um pouco dele hoje para os irmãos aqui, está trazendo para nós. Espere, se João escreveu um evangelho, se João escreveu 3 epístolas e se João escreveu o Apocalipse, João está inserido, ou seja, João foi o homem que participou em todas as áreas do Novo Testamento. Por quê? Porque João escreve um evangelho, João escreve 3 epístolas e João escreve o último livro, o livro da revelação final. E o Atos, que é um livro à parte. Pois bem, João faz parte do livro de Atos, porque ele era um dos pilares da igreja, juntamente com Pedro e Tiago, os discípulos que estavam próximos ao Senhor. Ou seja, o homem que eu quero falar um pouco dele aos irmãos nessa noite, é alguém que está interligado, é alguém que está entrelaçado ao evangelho, às epístolas e também às coisas que ainda hão de acontecer. Ou seja, nós estamos falando de um homem que conhece muito daquilo que está falando. Ou seja,
Os evangelhos foram escritos para que nós crescêssemos em Jesus. As epístolas foram escritas para que nós amássemos a Jesus. E o livro do Apocalipse foi escrito para que nós esperássemos ao Senhor Jesus. Ou seja, João ele vai escrever para nós crermos em Jesus o evangelho. João vai escrever para nós amar a Jesus as suas 3 epístolas. E João vai escrever o livro para que nós venhamos a esperar a pessoa bendita, aleluia, Salvador Jesus. Então, este João, ele está entrelaçado com isso. Eu quero partilhar e dividir um pouco sobre a vida deste homem e falar de algumas características que denotam a história deste servo do Senhor. Este João, a Bíblia nos fala que ele era filho de Zebedeu. A Bíblia vai nos falar que este João, ele foi um homem que teve alguns privilégios da parte do Senhor Deus. Ou seja, este João, ele participa de alguns momentos importantíssimos da vida e da obra que Cristo realizou na face da terra. Ou seja, este João, ele é um homem especialíssimo para o próprio Senhor Jesus. Quer ver só? O que João sofreu pelo Evangelho, foi perseguido pelo Evangelho, sofreu pela causa do Evangelho. Ele não foi morto pela causa chamada Evangelho. A Bíblia diz que ele foi posto, colocado como prisioneiro na ilha chamada Patmos em Éfeso, chavelinho, esperando a sua morte. Enquanto Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, enquanto Tiago foi decapitado, enquanto os outros discípulos sofreram no seu corpo o duro dano por carregar a mensagem da cruz, este João foi isolado na ilha chamada Patmos para então esperar a sua morte. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando ele está lá velhinho e acreditavam que ele já não faria mais nada. Por quê? Porque a ilha chamada Patmos em Éfeso era uma ilha que eles levavam os ladrões e salteadores, uma ilha de bestas feras, que eles acreditavam que João, sendo um idoso, um velhinho, já não conseguiria fazer mais nada. Mas João começa escrevendo o Apocalipse dizendo assim: eu fui posto, eu fui exilado, eu fui preso na ilha chamada Patmos por causa do testemunho de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Aí ele diz assim: mas aí então foi o momento em que eu tive uma grande revelação do Senhor. Oh meu Deus, aleluia! Acabado, que tudo que Deus havia prometido estava por terra, porque João estava velhinho. Deus resolveu dar a maior revelação para ele. Aqui está a grandeza do Senhor. Nós olhamos para alguém e pelas características físicas logo dizemos: não pode mais, não consegue chegar mais a lugar algum. Mas o Deus que não vê como o homem vê, o Deus que olha não para a aparência, mas para o coração, vai logo dizendo: eu olho para o homem e vejo o que está dentro do coração dele. Nesta noite, irmão, é aqui mora a grandeza do nosso Deus. É para você, minha irmã, que está aí com as tuas cãs brancas, achando que o negócio agora é com os jovens. É para você, meu irmão, que já se gastou na obra do Senhor e acha que agora o negócio é com a mocidade. Para com isso. Não existe aposentadoria para quem tem um Deus como o nosso Deus. Deus vai te usar, Deus vai te abençoar. E a história eclesiástica, o livro de Eusébio de Cesareia, vai nos contar uma história linda, que João, quando estava bem velhinho, ainda o colocaram dentro de um caldeirão de óleo fervente e disseram assim: acabamos com João, terminamos com João. E a história eclesiástica, um dos livros muito respeitados acerca da história da igreja primitiva, vai nos falar e vai nos anunciar que no tempo do imperador Trajano, quando João estava isolado na ilha de Patmos, tiraram ali, aleluia, o tampão do caldeirão de óleo fervente e acharam que João estava morto. João se levanta e diz: aquele que vive e reina para todo sempre, ele me garantiu a vida. Eu quero dizer e profetizar de olhos bem abertos: o único que tem autoridade para dar vida e para tirar a vida continua sendo Deus Todo-Poderoso, continua sendo nosso Senhor. É Deus quem toma, é Deus quem abate, é Deus quem levanta, é Deus quem põe por terra, é Deus que mata, mas também é Deus quem dá vida para a glória do seu nome.
Nessa noite, meu irmão, não se preocupe se a enfermidade chegou e o médico disse que é para a morte. A última palavra é a Bíblia que diz, e não sou eu. Ela sempre vem de Deus, ela sempre vem do Senhor. Este João, então, a Bíblia vai nos informar que ele é um homem que tem alguns privilégios. Eu quero elencar aos irmãos nessa noite, antes de nós ainda partirmos para o texto que ora lemos nesta noite. Primeiro, João, ele faz parte do círculo íntimo de Jesus Cristo. Quando Jesus, ele iria para fazer uma visita, vai Pedro, vai Tiago, mas também vai João. João era conhecido como o apóstolo do amor. João era conhecido como o apóstolo a quem Jesus amava. Mas João também um dia foi um homem iracundo, foi um homem irado, foi um homem pervertido. Se lembra quando os samaritanos estavam anunciando a palavra do Senhor? E aí João indaga o Senhor Jesus Cristo e diz a ele: Senhor, Pai, nos dá liberdade para que nós venhamos a pedir. E o Pai envia um raio do céu e consuma esses samaritanos. Jesus, sempre apaziguador, Jesus que não compra briga com ninguém, disse: João, ei, quem não é comigo, quem não é por nós é contra nós. Deixa que eles anunciem, deixa que eles falem a palavra do Senhor Deus. Este João foi transformado, este João foi liberto, e ele foi conhecido como discípulo a quem Jesus amava. Este João, senhores, foi o único que eu conheço na Bíblia Sagrada que teve o privilégio de reclinar a cabeça no peito do Mestre Jesus. Foi quando a última ceia estava sendo, aleluia, estava acontecendo a última Santa Ceia. Jesus anuncia aos discípulos dizendo: a minha hora é chegada, aquilo que eu tenho para cumprir já está chegando, aqui agora está encerrando a minha jornada. Esta é a última Santa Ceia, mas aquele que me trai já fez o que tinha que fazer. Os discípulos se preocuparam e perguntaram assim: Senhor, quem de nós há de te trair? Jesus disse: não convém a vocês saber, mas aquele que comigo mete a mão no prato. Então Pedro olha para João e diz: João, tu és o mais achegado, tu és assim com o Mestre Jesus. Pergunta para ele: quem é que vai ser o traidor? João reclina a cabeça no peito de Jesus e ouve o próprio coração de Deus pulsando. Meu Deus! Não convém a vocês saber quem é que há de me trair, mas aquele que mete comigo a mão no prato, este é o que me trai. Então João está entrelaçado. Este João foi o homem que teve o privilégio de estar próximo ao Senhor Jesus no momento mais difícil, mais crucial, mais terrível da história do Senhor Jesus, na via dolorosa, no caminho do Gólgota, quando Cristo vai ser crucificado. João, a Bíblia diz, acompanha de perto. Sabe para quem Jesus deu a responsabilidade de cuidar da sua mãe quando Jesus iria partir? Foi para este homem que eu estou pregando hoje, foi para João. Jesus olha para João e diz assim: João, aí está minha mãe, e cuida bem dela. João teve, aleluia, a responsabilidade de cuidar da mãe de Jesus Cristo. Tamanho era a intimidade, o respeito que Cristo tinha por João. Mas eu quero dizer nesta noite que o maior privilégio de João não foi de cuidar da mãe de Jesus, não foi de reclinar a cabeça no peito de Jesus, e muito menos de ser chamado um do círculo íntimo do Senhor Jesus. O maior privilégio de João, eu quero vos falar nessa noite, é que João, exilado na ilha chamada Patmos em Éfeso, a Bíblia diz que o Senhor lhe deu um arrebatamento de espírito, ou seja, ele saiu do seu corpo, o seu espírito saiu do seu corpo, e ele teve a maior revelação. O livro do Apocalipse foi dado a ele. A Bíblia Sagrada diz: eu, João, estava exilado na ilha chamada Patmos, quando eu sofri, tive um arrebatamento de espírito, e o Senhor me fez
ele chegar até diante dele, aí João vai dizer: eu ouvi uma voz como um som de muitas águas, que dizia em João: aquilo que eu te mostrar, escreve um livro e envia às 7 igrejas da Ásia Menor. E João diz assim: e virei para ver com quem falava. De repente eu caí como morto, e ele me pegou pela sua mão e dizia: João, não temas, sou eu, aquele que estive morto, mas estou vivo para todo sempre. João, não temas. Aí João vai descrever: e quando eu olhei para ele, os seus cabelos eram como a lã branca, os seus olhos como chama de fogo, ele tinha vestes brancas, no seu peito estava um cinturão de ouro, os seus pés eram como latão reluzente que é refinado no ouro, e eu vi uma espada de 2 gumes que saía da sua boca. Eu vi o Cristo glorificado. Pregador, qual é o privilégio de João? Até hoje, o único homem que viu Jesus que morreu na cruz, mas também viu Jesus glorificado, que vai vir montado em um cavalo branco para buscar a sua igreja, foi João. O único que viu o Jesus de Isaías 53, o Jesus ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, aquele que não tinha parecer, aquele que não tinha formosura, aquele que nós nenhuma beleza nele víamos para que o desejássemos, homem testado nos trabalhos, o mais indigno, aquele homem, o carpinteiro de Nazaré, o menino que nasceu na estrebaria, o menino que deixou doutores da lei, sumos sacerdotes boquiabertos, quando ele abria a lei e dizia: aqui está a palavra do meu Pai. Que menino é este que fala com tamanha autoridade? Este Jesus que teve fome, este Jesus que teve sede, o Jesus que dormia na polpa do barco, o Jesus que chorou quando soube da morte do seu amigo Lázaro, o Jesus homem. Este João viu, mas João também viu um Jesus glorificado e poderoso, um Jesus que venceu a morte, que venceu o inferno. Ele disse: a chave do inferno e da morte está comigo, todo o poder foi me dado no céu e na terra, e também debaixo dela. João não viu apenas um Cristo sofrido, um Cristo que morreu, ele viu o Cristo vivo, ressurreto, poderoso, todo nesta terra. Foi isto que João viu, foi isto que João contemplou. Mas eu quero dizer nessa noite, eu tenho uma boa notícia para você. Evangelho é boa notícia. Este privilégio, irmão Adriano, não vai ser só de João. Este privilégio não será exclusivo do apóstolo do amor. Este privilégio vai ser nosso também. A Bíblia Sagrada diz que nós o veremos como ele é. Nós o veremos como ele é. Ei, se você está neste culto e a sua ambição e o seu desejo e a sua vontade não é o céu, você veio no lugar errado, ouviu o pregador errado e no ambiente totalmente que não é o céu. Aqui nós pregamos o evangelho da cruz, aqui nós estamos anunciando a palavra da verdade. Ou é céu ou inferno, ou vai ou fica, ou avança ou retrocede, mas nós estamos anunciando: Jesus vem, prepara-te a igreja, Maranata, Maranata, Jesus está voltando, e esta igreja está aguardando, dizendo: vem Jesus, volta, nós não aguentamos mais, mas precisamos do Senhor. A história vai dizer, irmãos, que João morreu com aproximadamente 100 anos de idade, na ilha chamada Patmos. Sabe quais foram as últimas palavras de João? Ele voltou a cuidar da igreja em Éfeso, igreja que um dia foi pastoreada pelo jovem pastor Timóteo. E diz
diz que João estava velhinho. A história eclesiástica de Eusébio de Cesareia fala isso. Que João estava velhinho, cansado. Que João, já com quase 100 anos de idade, não tinha mais força, nem mesmo para suportar o seu peso, suas pernas. E os presbíteros da igreja carregavam ele até o púlpito. E João, com quase 100 anos de idade, levantava as suas mãos e dizia para toda a igreja: filhinhos, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Aleluia. Hoje a hipocrisia tem que cair por terra. Aleluia. A falsidade, a mentira, o engano, aleluia, tem que cair por terra. Esta história de eu não suporto, eu não aguento, eu não gosto, isto não é coisa para quem conheceu o verdadeiro evangelho. Isto não é coisa para crente redimido. Isto não é coisa para jovem crente salvo pelo Senhor. Quem é crente ama, abraça. Quem é crente olha no olho e diz: o céu é lugar para quem se ama. O céu é lugar para quem crê na obra de Cristo. O céu é lugar para quem consegue olhar e perdoar. O céu é lugar para quem tem a vontade, o desejo de estar sempre unido, de estar sempre junto e dizer: meu irmão, vamos batalhar, vamos guerrear, vamos lutar, mas o sacrifício de Jesus vai ser valorizado por nós. Queremos o céu, queremos as mansões celestiais, queremos estar com o Senhor para a glória de Deus. Este foi João, irmãos. Amanhã vou continuar nesse mesmo texto, mas eu quero só dar um pouco. João é um homem que tem uma característica toda especial. Quando ele vai escrever o seu evangelho, e os irmãos que leem a Bíblia habitualmente vão ver e entender isso na forma como João começa a escrever o seu evangelho. Por quê? Mateus, ele escreve aos judeus, e Mateus está preocupado em dialogar, em falar, em registrar a ordem genealógica. Por quê? Porque isso para o povo judeu é muito importante. O povo judeu quer saber quem é o pai, a mãe, qual é a ordem ou a árvore genealógica, como nós chamamos. E então Mateus escreve. É por isso que parece taxativo, e alguém até diz que é algo chato, porque ali a gente começa a ler o nome e vai lendo o nome do pai, da mãe, do avô, e vai chegar até quando Jesus, que vinha da linhagem davídica. Então é algo que nós olhamos. Lucas vai começar a falar o seu evangelho da história como Cristo também começou a operar grandes maravilhas. Ele dirige a sua carta a Teófilo. Marcos também, ele vai falar sobre grandes milagres do Senhor, mas ele vai começar nesta mesma linha. Aí João, irmão, vai começar o seu evangelho. E o que é que João faz? Não, eu não estou preocupado em apresentar o Jesus homem. O Jesus homem todo mundo viu. O Jesus que chorou, o Jesus que dormiu, o Jesus que padeceu, todo mundo já conhece. Eu vou apresentar para vocês o Jesus que é o próprio Deus. Então ele vai dizer: no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, pelo que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e a sua glória foi vista entre todos, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João está dizendo: o Jesus homem já foi apresentado. Eu quero vos apresentar hoje o Jesus que estava lá na fundação de todas as coisas. Eu quero vos apresentar não apenas o Jesus que dorme, mas quero apresentar o Jesus que está vivo, bem acordado, para nos garantir a vitória. Eu não quero apresentar somente o Jesus que um dia chorou. Quero vos apresentar o Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que um dia vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Eu não quero apresentar somente o Jesus que teve sede, mas quero apresentar o Jesus que disse que aquele que crê no seu nome, rios de água viva fluirão do seu interior. Eu não quero vos apresentar
somente o Jesus que um dia teve fome. Eu quero vos apresentar o Jesus que disse que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Eu não quero vos apresentar somente o Jesus que muitos achavam que era alguém diferente. Eu quero vos apresentar o Jesus que entrava na casa dos pecadores, que abraçava leprosos, que beijava os pobres, que andava e dormia na casa de pecadores. É este Jesus que eu quero vos apresentar. O Jesus que ninguém viu, o Jesus que é o próprio Deus, o Jesus que é o Deus encarnado, o Jesus que chega no capítulo de número 17 e diz: Pai, a minha oração é para que eles sejam um. Para quê? Por quê? Porque eu e tu somos um. Para quê? Para que o mundo creia. Para que o mundo creia. Está vendo por que a unidade da igreja? Está vendo por que o crente tem que ser unido? Para que o mundo creia. Para que o mundo creia que tu me enviaste. A igreja não está aqui brincando de ser crente. Nós não estamos brincando de culto. Nós não estamos brincando de peça. Nós não estamos brincando de ser igreja. Estamos aqui para que o mundo creia que Cristo foi enviado e que a igreja é essa. Do qual Cristo é o cabeça. E nós queremos anunciar Cristo a este mundo. O que é que diz, irmão João? O texto que nós lemos, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo, leia para mim, para que o mundo que tu me enviaste. O mundo precisa olhar para a igreja. Ouça-me, por favor, eu já vou encerrar. Eu não vou passar do horário nessa noite. Esse texto, este segredo, é por isso que nós falamos em unidade, em união, e a igreja demonstrar para o mundo que aqui tem um povo que adora o nome do Senhor. E quero vos informar, irmãos, há sim muitos problemas dentro da igreja, problemas de relacionamento, problemas de pecado. Irmão, há sim muitos problemas. E não vem os pregadores aqui me dizer que na igreja primitiva não tinha problema. Tinha sim. Na igreja primitiva tinha ladrão e mentiroso, Ananias e Safira, roubaram. E aí? Tinha sim. Na igreja primitiva tinha murmuração. Você sabia por que os diáconos foram escolhidos? Porque começaram a murmurar, porque as mulheres gregas estavam sendo deixadas de lado. Então eles resolveram que os apóstolos não podiam deixar a palavra e a oração. Então eles instituíram diáconos. Agora qual é o segredo, pregador? O segredo é que mesmo que uma igreja tenha problemas e dificuldades, ela não pode parar por causa disso. Ela precisa crescer, ela precisa avançar, ela precisa ir. Problemas, irmão, vai ter até o dia da volta de Jesus. Mas nós vamos continuar orando ao Senhor para aquele que começou a boa obra em nós, aperfeiçoe até o dia da sua volta. Mas o mundo precisa olhar para a igreja e saber que aqui o sobrenatural de Deus se manifesta. O jovem precisa olhar para a igreja e dizer: aquele jovem, ele não usa droga, ele não fuma maconha, ele não cheira cocaína, ele não participa de uma balada, mas quando eu vejo ele tem alegria no seu rosto. O que é que ele tem? Aquele irmão, ele não vive no boteco, ela não vive, aleluia, aí no mundo. Ele está sempre na igreja, vive na igreja, mas ele está sempre bem, sorrindo. O que é que tem lá? O mundo precisa vir aqui e ver que esta igreja é enviada de Jesus, prega Jesus, anuncia Jesus, ama Jesus e está esperando o Senhor Jesus. O mundo precisa o quê? Crer. E para nós encerrarmos nesta noite, o grande problema é que quando o mundo olha para a igreja, o mundo não consegue acreditar que somos enviados de Deus. Dá para dar glória a Deus? Dá para dizer aleluia? Dá para dizer amém? Aleluia! Culpa de Deus, pregador?
Deus? Deus é o mesmo. Deus continua sendo o nosso Senhor e Salvador. Eu não sei se você vai dar glória a Deus, mas o grande culpado somos nós mesmos. Que muitas vezes o nosso testemunho não consegue convencer o nosso vizinho. E aí nós queremos pregar bonito, cantar bonito, viver uma posição. Na igreja tudo vai bem, em casa é um demônio. Na igreja é uma bênção, dá glória a Deus. E em casa bate nos filhos, bate na mulher, grita com todo mundo, não tem paz. E aí o vizinho está só escutando. Não, eu não creio nesse crente, eu não creio no Deus que ele prega. Eu não acredito, não. Depois ele bota uma farda, depois ele bota um traje, depois ela bota uma veste e vem para a igreja. Não. Eu quero crer numa igreja que muda a vida das pessoas. E quando eu falo igreja, irmão, eu estou falando na obra de Cristo através da igreja. O mundo quer olhar para a igreja e ver que aqui há algo especial. O mundo quer olhar para a igreja e ver que aqui há algo sobrenatural. É por isso, irmão, que a igreja precisa ser e fazer a diferença. Nós precisamos tocar, falar e anunciar isto. Ou o mundo deseja ser como nós somos, ou o mundo não vai nunca querer ser mais um participante da igreja que é corpo de Cristo. E união, meus irmãos, unidade, que sejamos um apenas para que o mundo creia que somos a igreja enviada de Cristo e que aqui nós estamos nos preparando para o céu. Glória a Deus, vamos estar em